Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula nesse formato de vídeo, a vida nômade e a vida sedentária. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Felipe, sou professor de História da nossa escola, José Emídio. Espero que vocês estejam todos bem e gostem da aula nesse formato. Então, hoje, nós vamos falar sobre os povos nômades, conhecer suas principais características. Depois eu vou mostrar uma imagem para vocês, mais a título de, de curiosidade, sobre a dispersão do Homo sapiens pelo mundo. E depois nós vamos falar sobre os povos sedentários e também conhecer suas principais características. Mas antes da gente falar sobre os povos nômades, eu queria destacar um ponto com vocês que eu acho muito importante. Nós vamos mais à frente, ainda nesse ano, ter uma aula bem mais completa sobre esse assunto, mas por enquanto eu só queria pontuar com vocês sobre a nossa origem comum, né? Então, independente das características físicas das pessoas, cor da pele e outras características, todos nós possuímos uma origem comum que se localiza no continente africano, né? Então, todas as formas de vida humana, elas surgem no continente africano, né? Há cerca de 2,5 milhões de anos atrás. Por isso que a gente conhece a África também como o berço da humanidade. E a nossa espécie, né? Nós somos Homo sapiens, né? Esse é o nome científico da nossa espécie, que significa homem sábio. Então, Homo sapiens é uma espécie, é um nome em latim, né, que significa Homo sapiens. Então, a nossa espécie ela surge também no continente africano, há mais ou menos, né, há cerca de 300 mil anos atrás. Então, eu coloquei aqui uma imagem para vocês, né, e bem aqui em cima, né, no Marrocos, foram encontrados, né, os fósseis. Então, um fóssil é um resto de seres humanos, né, ou de qualquer outra forma de vida. Foram encontrados nessa região, né, no norte da África. É o fóssil mais antigo de Homo sapiens já encontrado e foi datado aí de mais ou menos 300 mil anos atrás. Falando assim, pode parecer muito tempo, né? Um ser humano vive em média, se muito, 100 anos, um pouco mais do que isso. Então pode parecer que 300 mil anos é muita coisa, mas não é, né? Se a gente for colocar aí numa escala geológica do tempo de vida do planeta, de outras espécies que já surgiram, desapareceram, 300 mil anos é muito pouco tempo. Então nós somos uma espécie relativamente jovem, né? Bem jovem ainda. Então, os Homo sapiens surgem no continente africano, aí já há cerca de 300 mil anos, e conforme eles começam a se unir em grupos, né, a viver em formas coletivas de vida, né, em pequenos grupos, o primeiro modo de vida que vai surgir é o que a gente chama de nomadismo, né? É a vida nômade. Qual é a principal característica do nomadismo? É a ausência de habitação fixa. Então, os povos nômades têm como a principal característica eles viver no deslocamento, eles se deslocam constantemente, eles não fixam moradia em algum local. Alguém poderia dizer, professor, mas eu já me mudei várias vezes, né, na minha vida de casa, então eu sou um nômade. Não necessariamente, porque a razão pela qual muitas pessoas se mudam hoje de endereço não é a mesma que esses povos mudavam nesse período. Então, hoje, principalmente, é por questão econômica, ou porque você comprou uma casa em outro lugar, ou porque os valores de aluguel subiram muito, você precisa se mudar, ou por questões de violência, né? Principalmente que no Rio de Janeiro a gente vivencia muito isso, e a pessoa acaba tendo que se mudar. Então, são por outros fatores, né? Então, se você se mudou algumas vezes de casa nos últimos anos, isso não te torna um nômade, né? Então, não basta só se deslocar constantemente, né? Tem a ver com
a motivação para esse deslocamento. Então, essa é a principal característica de uma vida nômade, né? É a ausência de uma habitação fixa. Então, por que eles faziam isso? Né? Por que eles se deslocavam constantemente? É porque eles gostavam de viajar, conhecer outros lugares? Não era por conta disso. A principal razão tem a ver com a base da alimentação desses povos, que era a caça e a coleta. Daí eles também serem conhecidos como povos caçadores e coletores. Então eles viviam do que eles caçavam, eles viviam do alimento que eles coletavam. Isso significa que eles viviam do que já estava disponível naquele ambiente. Eles não produziam o alimento que eles iriam consumir. Então, em um determinado momento, né, a quantidade de recursos disponíveis naquele lugar, seja de animais para caça, seja de frutos e plantas para coleta, essa quantidade de oferta ela vai acabar se reduzindo, né? O tamanho do grupo ele pode aumentar ao longo do tempo. Isso vai fazer com que esse grupo, ou parte do grupo, tenha que se deslocar para outros lugares em busca do alimento. Uma consequência disso é a dispersão humana, né? A dispersão do Homo sapiens pelo planeta. Então, conforme esses grupos eles vão pouco a pouco se deslocando para outras regiões em busca do alimento, então tem um mapazinho aqui, né? Em algum momento, né, entre 100 mil, 90 mil anos atrás, eles saem aqui do continente africano, passam por onde hoje, né, a gente chama de Oriente Médio, onde está localizado Israel, Arábia Saudita, outros países, e vão se espalhar por todo o planeta, né? Então a gente vê aí as setas, alguns se deslocam para onde hoje a gente conhece como continente europeu, outros vão se dispersar, né, por diferentes direções no continente asiático, até posteriormente chegar na Oceania e no último continente que foi povoado, que é o nosso, que é o continente americano. A gente vai ter uma aula mais à frente também só falando sobre povoamento do continente americano. Então, durante a maior parte da nossa história como espécie, nós vivemos como nômades, né? Nos deslocando de um local para outro em busca de recursos, né? Principalmente de recursos alimentícios. Isso muda um pouco por volta de 12 mil anos atrás, quando ocorrem dois processos muito importantes, que são a domesticação das plantas e dos animais. Então, isso ocorre há mais ou menos 12 mil anos atrás, e quando isso ocorre, a base da alimentação ela vai se alterar e vai passar a ser a agricultura. Então, por isso que alguns chamam também esse acontecimento de revolução agrícola, né, por conta das mudanças, né, que a agricultura proporcionou. Então, quando você passa a praticar agricultura, isso significa que você passou a produzir o seu próprio alimento. Então, agora você não depende apenas do que está disponível, né, como era no período anterior, né, da caça e da coleta. Então, você tem, por um lado, essa vantagem de uma segurança maior, porque você produz o alimento, mas também tem um lado negativo, que muitas vezes as pessoas esquecem, que ocorre uma piora na dieta alimentar das pessoas. Né? Por que isso? Né? Por que piora a dieta alimentar? Porque as pessoas passam a consumir uma variedade de alimentos muito menor. Então, os alimentos que eram plantados, né, que eram cultivados, não eram muitos, né, não eram variados, eram alguns poucos cereais, né, uma pouca variedade de alimento. Muitos deles não eram muito ricos assim, em nutrientes. Então, essa dieta alimentar ela piora. Então, se do ponto de vista do grupo houve uma melhora, porque você tem uma segurança maior, né, de que você vai ter o alimento, por outro lado, você tem uma variedade menor. Outro ponto é que eles não deixam de praticar a caça e a coleta. Então, o fato de você praticar agricultura, né, não exclui a caça e a coleta como fontes de complementação da alimentação. E a principal
característica, a principal consequência dessa transformação vai ser a fixação de moradia, que é o próprio significado de sedentarismo. Então, a vida sedentária é uma vida, né, o contrário do nomadismo. Então, se o nomadismo era a ausência de moradia fixa, a vida sedentária ou sedentarismo, ele vai ser a fixação de moradia em um determinado local, que está diretamente relacionado à agricultura, porque a partir do momento que você estabelece, né, uma plantação, você não pode se afastar dela, né? Então, uma plantação, né, o plantio, ele tem uma série de etapas que tem que ser cumpridas, de preparo da terra, ah, a manutenção dessa plantação, e depois a colheita e um novo preparo da terra. E esse ciclo ele necessita de atenção constante, né, de pessoas trabalhando na terra constantemente. Então, isso obriga as pessoas a fixarem moradia em uma determinada região, quase sempre próximo a fontes, né, de recursos hídricos, né, de água, próximo de rios, que é necessário para você irrigar essas plantações. Antes da gente encerrar, isso não significa que os povos nômades tenham desaparecido, né? Não é à toa que eu escolhi no slide da vida nômade uma foto recente, porque mesmo hoje em dia existem ainda povos que ainda mantêm um estilo de vida nômade. É claro que se nessa época eles eram maioria, hoje eles são uma grande minoria, mas ainda existem povos que mantêm um estilo de vida nômade, né? Não significa que todo mundo virou sedentário. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado tudo claro, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, comentar aqui abaixo do vídeo, que na medida do possível eu vou respondendo. Tá bom? Até a próxima. Abraço.